Deus sabe o que faz. Eu quero lembrar vocês que nós estamos falando, começamos na semana passada, né? E nós estamos falando sobre, estamos meditando na vida de Abraão. Aqueles que não estiveram conosco, você tem acesso, né? A palavra está no nosso canal do YouTube, e você pode ver aí a primeira parte. Hoje nós vamos à segunda parte, vamos tentar terminar hoje, e nós estamos falando sobre Abraão, um homem provado e aprovado por Deus. Abraão, provado e aprovado por Deus. Duas coisas sempre vêm na nossa mente, no nosso coração, quando nós nos lembramos de Abraão, né? Duas coisas, eu sempre digo que é o chamado de Abraão, a maneira como que Deus chamou Abraão, e como que Abraão escutou a Deus, e como que Abraão obedeceu a Deus, né? E o outro aspecto da vida de Abraão que sempre me chama a atenção, e que nós estamos meditando nele, é o dia que eu chamo de o dia mais difícil da vida de Abraão, que foi o dia onde Abraão foi provado por Deus, né, no sacrifício de Isaque. Nós estamos falando sobre isto, e eu quero continuar com você o nosso raciocínio. Hoje é a segunda parte da nossa exposição, e eu quero ir com você ao texto básico da nossa meditação, Hebreus 11, e nós lemos do versículo 17 ao 19, Hebreus 11, 17 ao 19, você tem aí na tela, né, a mesma versão que nós temos aqui, que diz, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Essa é a palavra de Deus para nós. Feche os teus olhos e que você possa sinceramente pedir a Deus. Deus já está falando conosco, né? Deus já está falando conosco. Desde o momento que nós entramos aqui, Deus já está falando conosco. Eu quero que você peça a Deus que Ele fale com você através desta palavra, que você abra realmente o seu coração, que você abra a sua alma, o seu espírito para receber a palavra, e que você possa realmente sair daqui com a sua vida mudada pelo poder da palavra. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade que nos importa. Fala conosco, Senhor, usa as nossas vidas, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Tua autoridade, a autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós falamos na semana passada, irmãos, e eu não quero ficar voltando naquilo que a gente já falou, porque nós temos muita coisa para dizer. Abraão, então, ele foi provado. Nós estamos falando do momento onde Abraão foi com o filho, né? E que Deus pediu a Abraão para que ele pudesse oferecer Isaque em sacrifício de holocausto. Presta atenção nisso. Em sacrifício de holocausto. Nós falamos na semana passada que o sacrifício de holocausto era o sacrifício, não sei se você se lembra, que tinha que ser todo consumido. Holocausto significava que tinha que ou seja, não significava, mas era de comum que o holocausto fosse todo queimado. Não que o holocausto significasse todo queimado, porque a palavra holocausto, e se você ler, não vamos ler tudo, mas em Levítico 6, do 9 ao 13, Deus fala realmente sobre isso. E quando Deus, no versículo 9 de Levítico 6, ele diz assim: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. Ou seja, existia uma lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Vejam bem isto. O holocausto em si, aqui quando nós lemos, nós encontramos essa palavra, que é a palavra olá, tá? O-L-A-H, que é a palavra holocausto. Então, o sacrifício era um sacrifício de olá, um sacrifício de holocausto, que o holocausto significa aquilo que sobe.
Presta atenção nisso, por favor. O holocausto era aquilo que sobe. Então, quando você lê e você aprofunda um pouquinho mais, eu não sei se vocês são estudiosos da palavra, quando a gente é estudioso da palavra, a gente sempre quer, a gente sempre quer cavucar um pouquinho mais. Vocês usam essa palavra mineira, cavucar, vocês conhecem isso? Hein? Você sempre quer cavucar um pouquinho mais, né? Então, quando você dá aquela cavucada a mais, aí você chega em Levítico 4:10 e você vai ler assim, ó: como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar de holocausto. E aqui então, você já encontra outra palavra que nos dá um sentido mais amplo do sacrifício de holocausto, porque aqui nós encontramos o original catar, que quer dizer cheiro suave, que quer dizer incensar. Presta atenção nisso. Nós estamos falando que nós temos a palavra olá, que é aquilo que sobe, e agora nós encontramos catar, que é, veja bem, esse cheiro suave, né? E se você quiser cavucar um pouquinho mais ainda, se você quiser cavucar um pouquinho mais, aí você vai encontrar outra palavra ainda em Levítico 4:12, que diz assim: a saber, o novilho todo levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a lenha. Aqui então, eu já encontrei outra palavra, que é a palavra souraf. Tá? E essa palavra significa exatamente isso: incinerar ou destruir completamente. Presta atenção nisso, por favor, que isso tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje. Então, significa, nós encontramos então que Abraão, presta atenção, ele teria que oferecer a Isaque, seu filho. E se vocês leram comigo, vocês são detalhistas, vocês viram que a Bíblia chama Isaque de único filho. Ele não era o único filho, lembra disso? Abraão tinha outro filho, como se chamava? Ismael. Porém, o nosso texto diz: toma o seu único filho, e vai e o oferece em sacrifício de holocausto. Abraão, você vai pegar o seu filho. E isso mexe muito comigo. Eu falei para vocês na semana passada, que eu adoro passar tempo com meu filho. Gosto muito de ficar com ele. A gente passa muito tempo junto, a gente conversa muito, a gente faz muita coisa junto. Eu gosto demais de ficar com ele, entendeu? Espero que ele goste de ficar comigo também. Abraão, irmãos, ele viveu 25 anos. 25 anos com Isaque, porque aqui, nesse tempo, segundo o historiador Flávio Joséfo, Isaque tinha 25 anos de idade. Então, você calcula comigo, Abraão, ele esperou a promessa por 25 anos, e depois ele conviveu com a promessa mais 25 anos. A gente não gosta de esperar a promessa nem 25 minutos. Tem alguém que identifica comigo aqui? Ele esperou 25 anos, conviveu com a bênção por mais 25 anos. Isaque era toda a perspectiva de futuro de Abraão. Por quê? A vida dos nossos filhos, não é Carlos e Michele, a vida dos nossos filhos é a nossa perspectiva de futuro, né? Você olha para o seu filho e você já, é ou não é? Você ora pelo filho, o futuro do filho, abençoa o filho, o futuro do filho, a carreira do filho, o casamento do filho. É assim, isso é coisa nossa, isso é coisa de crente, digamos assim. Então o filho é a nossa perspectiva de futuro. Isaque tinha sido o passado de Abraão, era o presente de Abraão e a perspectiva de futuro de Abraão. Agora, de repente, Deus chega para ele e fala assim: você está feliz com a sua bênção? Estou. Dá para cá que ela é minha. E não só isto, Deus o pede em sacrifício de holocausto. É preciso ter muita fé em Deus.
É preciso ter muita fé, é a fé daquilo que nós estamos falando no nosso estudo bíblico, porque essa série chama Os Heróis da Fé, e nós estamos meditando nos Heróis da Fé. Nós falamos um pouco sobre a vida de Moisés, nos nossos 2 primeiros estudos, e agora nesses 2 estamos falando de Abraão, e vamos continuar. Então, a fé dos Heróis da Fé era essa fé divina, sabe, meu irmão? Essa fé no Deus sobrenatural. A fé dos Heróis da Fé era aquela fé forte no Deus soberano, aquela fé que coloca Deus acima de tudo, que coloca Deus acima de todos. É aquela fé que ela não está, presta atenção no que eu vou te falar, é aquela fé que não está na promessa, mas ela está no Deus da promessa. Porque se a sua fé estiver na promessa, e essa promessa demorar, em algum momento você vai cair, você vai desanimar de esperar. Mas se a sua fé está no Deus da promessa, não vai acontecer isto. Então, essa era a fé, essa é a fé que nunca coloca Deus como menos do que o objetivo que você tem. Essa é a fé em Deus. O objetivo que eu tenho de ser abençoado, de terminar a minha carreira, de ter um bom trabalho, esse é o objetivo, mas esse objetivo ele não é maior do que o Deus. Não é maior do que Deus, não pode ser maior do que Deus. Então, você precisa de entender isto, porque, sabe, outro tipo de fé nem é fé. Você já encontrou com pessoas que falam assim, pastor, eu tenho muita fé. Tem gente que fala, pastor, eu tenho muita fé. Tem gente que fala que tem muita fé, mas a fé dele nem é em Deus. Tem gente que tem muita fé em objetos, tem gente que tem muita fé em imagens, tem gente que tem muita fé no trabalho, tem gente que tem muita fé na carreira, tem gente que tem muita fé no nome, no sobrenome, tem gente que tem muita fé, mas não é a fé que nós estamos falando. E outro tipo de fé, eu lamento te informar, mas não presta para nada. Não presta para nada, irmãos. A fé que não coloca Deus como centro de tudo e de todos, é uma fé que não serve de nada, entendeu? Tem gente que ainda diz assim, mas não importa, né? O importante é ter fé. Já ouviu gente falar assim? Eu já encontrei com isso assim. Não importa, eu tenho fé. O importante é ter fé. Né? Não importa, desde que você tenha fé, né? Todos somos filhos de Deus. E essa semana alguém me perguntou isto. E eu falei com ela assim, olha, a mensagem do Evangelho é dura. Porque ela me falou assim, mas afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Eu falei, não somos todos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus tem uma especificidade nele. O filho de Deus é aquele que aceita Jesus. Então, quando eu comecei a explicar para ela, eu falei assim, olha, você está achando isso muito duro, né? Eu falei, realmente é duro. A mensagem do Evangelho é dura, porém, ela é a única que salva, amém? Então, isto que nós estamos falando que é fé, porque isto é a fé com fundamento, a única fé que tem sentido é a fé no Deus Criador, que coloca Ele acima de tudo. Esta é a fé que tinha os heróis da fé, esta é a fé que tinha Abraão. E eu quero te dizer nesta manhã que esta fé ela tem 2 características importantíssimas, e eu vou pegar o gancho da palavra do pastor Alê, quando ele falava mais ou menos sobre, quando ele foi claro, né, do texto de Atos, quando ele nos falava em obediência, né? Quando ele nos falava em obediência, talvez ele não sabia, mas a obediência hoje é o ponto-chave da nossa palavra, porque a fé que nós estamos falando, ela tem 2 características, que é obediência e sujeição. E nós falávamos na semana passada, que quem fala de obediência e de sujeição, está meio que fora de moda hoje em dia. Nós falamos na semana passada que se Abraão fosse nosso pastor nos dias de hoje, frequentasse as nossas igrejas e viesse nos nossos eventos, talvez ele nem seria muito convidado para pregar. Porque falar de obediência e sujeição, muito poucas pessoas querem ouvir.
Talvez ele não seria convidado, talvez ele não teria muitos seguidores nas redes sociais, que é hoje o parâmetro para medir as pessoas que se convidam nas nossas igrejas. Não conhece aquele pastor? Não, pastor, já me falaram assim. O senhor nunca viu quantas pessoas que tem na rede social? Eu falei assim, não vejo, não me interessa. Não porque eu não dê valor à rede social, presta atenção nisso, por favor, claro que sim. Porém, não é o parâmetro que eu tenho para convidar ou dar o púlpito da nossa igreja, ou de uma igreja que Deus me deu a responsabilidade, não é esse o nosso parâmetro. Então eu acho que Abraão, ele não estaria muito nesta linha, porque ele viria, olha, eu posso ir na sua igreja, mas eu vou falar de obediência e de sujeição, você topa? Pastor, não dá para o senhor falar de dinheiro não, de teologia da prosperidade, porque traz mais gente. Não dá para você falar, não, eu não troco a palavra, não. Então, ele não viria tanto. Por quê? Obediência e sujeição. São duas características de quem tem fé no Deus Criador. Porque se você tem fé no Deus Criador, Deus vai te pedir. E você vai ter que ser obediente para atender. Você vai ter que se sujeitar à vontade de Deus, para você entender aonde que Deus quer te levar. O versículo, quando nós falamos sobre o tema, nós vimos em Gênesis 22, essa história está em Gênesis 22, do 1 ao 8, nós lemos um pouquinho, não vamos para lá porque não temos tempo, mas quando você continua lendo ali, você vê muito daquele episódio em que foi exatamente como foi que aconteceu na vida de Abraão e de Isaque. Então, Isaque, ele teve que ter muita obediência ao seu pai, e o pai, muita obediência a Deus. Porque você imagina se um jovem de 25 anos, com o pai já muito ancião, ele tinha completamente domínio físico sobre o pai. Ou seja, à força, Abraão jamais colocaria Isaque no altar do holocausto. Sempre é bom lembrar também que quando falamos de holocausto, falamos de altar. Existia o altar do holocausto. E o altar, sempre é bom lembrar que altar, sempre quando lembramos de altar, o altar fica mais acima de. Então, o altar era algo preparado por e ficava acima, ou seja, a pessoa tinha que subir para chegar ao altar. E quando você vai analisando tudo isto, você vê que era uma viagem que eles fizeram de 3 dias. 3 dias eles caminharam. Por 3 dias, aquele pai, com o coração dilacerado por aquilo que Deus estava o pedindo, ele caminhou junto com o seu filho, e o seu filho fazia perguntas ao pai. Quantos de nós, quantos estamos diante dos nossos filhos, e eles às vezes nos fazem perguntas, que a gente nem sabe como responder, por situações que você está passando na sua vida, por dificuldades que você enfrenta na sua vida, se o filho te questiona, por que está passando isso? Você não consegue responder. Aquele pai caminhou com aquele filho 3 dias. Ou seja, Abraão teve 3 dias de caminhada, onde ele foi pensando. E nós não vemos no relato bíblico, a gente não lê nada no relato bíblico dessa história, que tem nenhum tipo de reclamação de Abraão. Você não vê nada que diz que Abraão, ele teria reclamado com Deus, porque 3 dias é tempo suficiente para o cara pensar e até desistir disso. Eu vou desistir, que isso é uma loucura. Isso é uma loucura, eu não vou fazer isso. Mas ele foi caminhando com seu filho, e você não vê nada, E ele ainda diz, quando você lê no relato de Gênesis 22, ele diz assim no versículo 5, assim, ele avisa para os servos dele, quando eles veem o Monte Moriá, que é bem significativo para nós também, porque era no local Moriá, que depois seria onde seria construído o templo, que se você vai lá hoje já não tem mais o templo, só tem o Muro das Lamentações, e é no mesmo lugar aonde Jesus Cristo seria crucificado.
É algo tão significativo para a fé cristã, que eu falava na semana passada, que não se pode entender o cristianismo sem passar por Abraão. É tão forte que o primeiro versículo do Novo Testamento se rompe depois de 400 anos de silêncio entre um testamento e o outro, e o primeiro versículo vai falar de Abraão. É algo tão significativo para mim e para você. Então, quando Isaac perguntava, meu pai, está tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Eu nunca fiz sacrifício sem cordeiro. Cadê o cordeiro? E Abraão só dizia para Isaac, qual que era a resposta de Abraão? Lembram? Deus proverá. Deus proverá. Onde está o cordeiro, meu pai? Deus proverá. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque quando nós lemos na palavra, a gente vai ler assim, ó. Ele pergunta, onde está o cordeiro, meu pai? Aí a resposta de Abraão é a seguinte, Deus proverá para si o cordeiro. Presta atenção nisso. Deus proverá para si o cordeiro. Ora, Isaac, isso é uma questão de Deus. Era isso que Abraão poderia ter falado para ele. Isso é uma questão de Deus, meu filho. A gente está indo fazer algo que Deus mandou. A gente está se obedecendo a Deus. A gente está se sujeitando a Deus. E isso então é uma questão dele. E esse cordeiro ele vai prover, porque isso é uma questão dele. E isso é difícil para caramba para a gente entender isso. Quando Deus está fazendo algo na nossa vida, é muito difícil para nós entendermos no momento de dificuldade, no momento de fraqueza, de debilidade, no momento de não entender o que Deus está fazendo. É muito difícil para mim e para você aceitar isto, que isso é uma questão de Deus, que isto é uma questão de Deus. Então, é isso que Abraão pôde entender aqui. Quantos entendem que quando Deus nos coloca à prova, é uma questão dele para com ele mesmo, é uma questão dele para com ele mesmo. Então, quando você entende isto, Abraão, olha bem, ele sabia que isto era um problema de Deus e, portanto, a provisão teria que vir do próprio Deus. Números, versículo 28, diz que o holocausto era presente em todas as festas de Israel. O sacrifício desse tipo se tratavam de uma oferta a Deus, presta atenção nisso. Era uma oferta a Deus. E oferta a Deus, a Bíblia diz que é alimento para Deus. Oferta é alimento para Deus, veja bem. E a Bíblia nos explica em Levítico 3:11, quando diz assim, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. Aí diz assim, ó, é manjar da oferta queimada ao Senhor, é manjar. E Levítico ainda 21, versículo 8, diz assim, ó, portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Veja bem o que é a sua oferta, meu irmão. O pão do teu Deus, ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Abraão estava tratando com o manjar de Deus. Abraão estava tratando com o alimento de Deus, com o pão de Deus. E qual era esse pão de Deus? Onde é que estava esse alimento para Deus? Ele não sabia. É aquele alimento que João Batista, quando estava batizando no Jordão, de repente ele vê Jesus entrando, ele vê Jesus vindo entre as pessoas, e ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que alimenta. Eis o Cordeiro de Deus que revigora, eis o Cordeiro de Deus que salva, este é o Cordeiro de Deus. Agora você vem comigo, porque eu quero levar você no momento do sacrifício de Abraão com Isaac. Eu quero levar você numa história, porque, irmãos, eu sempre, isso sempre mexeu muito comigo. Sempre, o sacrifício de Abraão com Isaac mexeu muito comigo. É duas coisas na Bíblia que sempre mexia muito comigo, até que eu entendesse exatamente do que estava acontecendo. É o sacrifício, do que nós estamos falando, e outro que sempre mexeu comigo foi o fato de Deus levar Moisés, mostrar ele a terra e falar, você não vai entrar lá não. Então eu sempre queria muito entender isso, mas isso é para outra pregação, deixa que depois a gente fala. Mas aqui eu estou diante de um fato que mexia muito comigo. Aí eu encontrei
narrado na página 36, tópicos 3 e 4, no volume 1, da obra de Flávio Josefo, que se chama Antiguidades dos Judeus. Eu encontrei esse diálogo, e eu quero chamar a sua atenção para isso. É o diálogo que não está na Bíblia, segundo a tradição, presta atenção nisso, tá? Não vai sair daqui falando que eu falei que estava na Bíblia, por favor. Segundo a tradição e o historiador, nós encontramos o que foi que Abraão falou para Isaac, no momento em que Isaac e Abraão estava a ponto de sacrificar Isaac. Veja bem, Flávio Josefo nos narra essa história que Abraão disse assim para Isaac: meu filho, muitos votos fiz a Deus para que você nascera. Quando vieste ao mundo, te eduquei com os maiores cuidados e nunca houve nada de útil em que eu não me empenhasse em conseguir. E nada que me fizesse mais feliz que a ideia de ver você como homem formado e que na minha morte deixar-te como sucessor dos meus domínios. Mas, como foi da vontade de Deus que eu fosse seu pai, e agora também, presta atenção nisso, igreja, também é da vontade dele que eu renuncie a ti, aceita com valor esta consagração. Uau! Porque eu estou te cedendo a Deus, que há considerado conveniente colocar-me nesta prova de adoração, pelos benefícios que Ele tem me concedido, sendo meu provedor e meu defensor, assim como nasceu, você morrerá agora. É duro isso, igreja? É duro isso? Assim como nasceu, você morrerá agora, não de maneira ordinária, mas sim enviado a Deus, Pai de todos os homens, pelo teu próprio Pai, pela via ritual do sacrifício. Sem dúvida, considere-se digno de ir deste mundo, não por enfermidade nem por guerra, nem nenhuma outra maneira corrente, mas sim recebendo sua alma em solene sacrifício para que fique junto de Deus. E lá você será meu apoio e meu suporte na minha velhice. Para isto, principalmente, foi que eu te criei. Assim agora você fará que Deus seja o meu consolo no teu lugar. Presta atenção nisso, por favor. Eu fiquei, sabe, irmãos, assim muito impactado quando eu lia isso mexeu muito comigo. Sabe, mexeu muito comigo porque, sabe, eu fiquei pensando assim, poxa vida, que fé louca é esta? Como a gente está longe disto, igreja? Como que isto é para nós algo que quando a gente lê, para nós entendermos o que aconteceu aqui, só assim, porque você entende que ele tinha como um sacrifício de adoração. Estou devolvendo a Deus aquilo que Deus me deu. Ele via desta maneira, ele via como consagração. E Isaac, com 25 anos, ele podia, sabe, não sei se você conhece essa expressão, chutar o balde. Ele podia, sabe o quê? Não. Eu quero viver. Mas olha bem, o que segundo Flávio Josefo, Isaac, a Bíblia não diz, mas o historiador nos conta que Isaac, que era de caráter generoso como seu pai, ficou satisfeito com as palavras do pai, e disse, olha para você ver o que disse Isaac, segundo Flávio Josefo, que não seria merecedor de ter nascido se recusasse a decisão de Deus e de seu pai, e não se adaptasse rapidamente a seu gosto. Seria injusto desobedecer, ainda que tivesse sido uma decisão somente de seu pai. Depois de falar isso, se dirigiu imediatamente ao altar, para ser sacrificado, para morrer. Esse diálogo não consta na Bíblia. Isto é fé. Olha, estava tudo ali, presta atenção, o sacrifício estava ali, Isaac estava ali, agora Isaac se dirigiu rapidamente, e ele ficou ali, seguindo todas as regras do holocausto. Abraão agora está concentrado no filho Isaac, tudo aquilo que ele tinha que fazer.
Ele tinha o cutelo, aonde ele tinha que primeiro matar Isaac. Ai, pastor, o senhor está sendo muito dramático, né? Está sendo tudo dramático, né? Mas veja bem isso comigo, por favor. Estou falando de obediência e estou falando de sujeição a Deus. Não perca o ponto, por favor. Ele tinha que matar o filho. Depois que matar o filho, ele tinha que queimar o filho completamente. E se você está com atenção em mim, eu quero que você dobre a sua atenção agora. Porque ele tinha que queimar o filho. Quantos vocês sabem, né? A gente que é brasileiro, que gosta pra caramba, começou a queimar uma carninha do churrasco, o que que acontece? A gente seguia pelo cheiro, é ou não é? A gente seguia por aquele cheiro maravilhoso da picanha, né? Espera que daqui a pouco você vai pegar uma, daqui a pouco, depois do culto, você está liberado. Mas veja bem, Isaac teria que ser sacrificado, Abraão teria que matar Isaac, Abraão teria que queimar Isaac, Abraão teria que queimar Isaac completamente e mais. O cheiro suave teria que subir a Deus. Você pode imaginar isso? Obediência e sujeição. Sabe, meu irmão, quantas e quantas vezes a gente faz coisa para Deus reclamando pra caramba? Quantas e quantas vezes você faz assim, reclamando? Esse tipo de atitude dos filhos de Deus não fazem subir cheiro suave a Deus. Fazer a obra de Deus reclamando não exala cheiro nenhum suave a Deus. Abraão, se sujeitando, ele teria que passar por todo este processo e entendendo exatamente o que nós acabamos de ler agora. Isto é fé. Isto é fé. Senhor, se eu tenho que abandonar tudo por ti, ok, eu abandono tudo por ti. Se eu tenho que abrir mão do meu filho por ti, eu abro mão do meu filho por ti. Porque eu quero te obedecer, eu quero me sujeitar a ti. Se eu tenho que renunciar à minha bênção. Se eu tenho que renunciar à bênção que o Senhor já me deu. Porque renunciar a algo que você ainda não recebeu, nem é renúncia. Nem é renúncia. Você renuncia a algo que você já tem na mão. Então, renunciar àquela bênção não foi fácil. Isto é a fé bíblica que faz você entender que você pode prescindir de tudo, menos de Deus. Menos de Deus. Porque Deus, meu irmão, Ele é muito mais do que a promessa. Muito mais, muito mais. Ele está muito além da promessa. Deus, Ele é muito mais do que o pacto. E aqui, já para a gente começar a terminar, aqui é muito importante isso. Porque Abraão oferece Isaac, e Hebreus diz que ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. Então eu disse para vocês que esse era um problema de Deus. Porque Abraão tinha a promessa. O pacto de Deus estava com ele, e a promessa dizia que em Isaac seria bendita as nações, em Isaac seria abençoada a descendência, em Isaac seria abençoada a nação. Então Abraão podia pensar, Senhor, olha, eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa, e a promessa diz que é nele, é através dele. Então, se o Senhor me pede em sacrifício, ok, eu te dou, mas o Senhor vai ter que ressuscitá-lo, porque o Senhor fez a promessa, e o Senhor cumpre promessa. O Senhor vai ter que ressuscitá-lo, porque o Senhor prometeu que era através dele. Isto é muito significativo, porque a gente começa a entender então que a fé de Abraão não estava na promessa. A fé de Abraão estava no Deus da promessa. A fé de Abraão não estava no pacto. A fé de Abraão estava no Deus do pacto. Sabe, isso que diz em Hebreus 11, 17 a 19, que pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. O que está dizendo aqui é que, na perspectiva de Abraão, Isaac já estava morto. Para Abraão, já tinha sido. Quando Abraão recebe de Deus o desafio, digamos assim, ou a prova, para ele já tinha acontecido. Por quê? Eu posso sacrificar, que depois Deus ressuscita.
ele tinha fé no poder de Deus, até mesmo que Deus ressuscitaria seu filho. Isto é confiança realmente em um Deus, somente, tá, irmãos? É somente, olha, é somente no Deus da promessa, somente nele. Porque muitas vezes a gente confia na promessa que a gente tem. E é pregado dentro das nossas igrejas: olha, se você tem promessa, você não vai morrer sem promessa, não sei o quê. Mas não se fala que para que a promessa se cumpra, porque tem muita gente que diz assim: se Deus prometeu, ele vai cumprir. Claro que Deus vai cumprir sempre. Mas tem muita gente que não recebe a promessa de Deus. Por quê? Porque promessa de Deus tem a ver com sujeição. Porque promessa de Deus, para se cumprir, tem a ver com obediência. Isso é uma verdade que tem que ser pregada dentro das nossas igrejas. Sabe? Ora, se a promessa dizia que em Isaac seriam abençoadas as nações, então, olha, Deus ressuscita, né? Ressuscita. Que fé louca é essa, que fé louca é essa. Vamos terminando na nossa conclusão. Eu quero que você saia daqui hoje com esse seguinte conceito, mira, veja bem, perdão. Quando foi que Deus interviu? Tá? Já para a gente ir terminando. Quando é que Deus intervém na situação? Quando é que Deus intervém na circunstância? Quando é que Deus diz: basta de esperar, aqui está a sua promessa? Quando é? A intervenção divina se faz presente quando a obediência alcança seu ponto máximo e sua máxima sujeição. Entende isso, igreja? Ou vocês não estão entendendo muito o que eu estou falando? Está entendendo? Não saia daqui, por favor, sem entender isso. Sabe? A intervenção de Deus veio quando? Quando Deus entendeu, pastor, que a sujeição de Abraão e a obediência dele tinha alcançado o nível máximo. Daqui ele não pode passar, porque Deus não queria que ele matasse Isaac. Mas se Deus não parasse, ele ia matar. Então, chega a intervenção de Deus exatamente neste momento. Quando ele atingiu o pico máximo da sua fé. O pico máximo da sua fé, meu irmão, você alcança quando você chega no pico máximo da sua obediência e da sua capacidade de se sujeitar a Deus. Aí, Abraão mostrou o maior grau de obediência e de sujeição. E foi neste momento que Deus interveio. E Gênesis capítulo 22, versículo 11, fala, depois do holocausto, depois desse episódio, versículo 11 diz assim: mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Por que Deus agora sabe que ele teme a Deus? Porque a obediência e a sujeição chegou no ponto máximo. Porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos, presta atenção nisso. Abraão ergueu os olhos. Lembra-se que os olhos de Abraão estavam no filho. Agora Deus diz, então ele ergueu os olhos. Ele ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Uau! Uau! Onde é que estava esse cordeiro? Alguém sabe? Foi lá, pegou, ofereceu. Versículo 14 diz: Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Não toque no rapaz, agora sei que temes a Deus. Não toque em Isaac, porque agora sei que você me obedece. Não toque em Isaac, porque agora sei que você se sujeita à minha palavra. Uau! Não toque. Levanta os olhos e veja que eu já providenciei o cordeiro. Isto, irmão, é figura da obra de Jesus Cristo. Sabe? Isso é figura da obra vicária de Jesus Cristo. Sabe? A palavra vicária é substituto.
Isso é fruto da substituição de Jesus por nós. Então, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres naquele arbusto. Ele foi lá, pegou e sacrificou. Se tratou do pai sacrificando o seu único filho, como Deus fez com Jesus. Durou 3 dias todo o processo, como foi o sacrifício de Cristo na cruz. Foi feito em Moriá, o mesmo monte da cruz. Porque o cordeiro tinha que ser, por que o cordeiro tinha que ser perfeito? Porque Cristo foi oferecido sem mácula. Por que tinha que ser holocausto? Presta atenção nisso, a gente já vai acabar, por favor, aguenta só um pouquinho mais. Por que tinha que ser holocausto? Porque tinha que ser todo queimado, tinha que ser todo consumido. Por quê? Porque Jesus Cristo entregou tudo na cruz. Não ficou nada. Jesus Cristo não ficou devendo nada na cruz. É por isso que para a tua salvação você não precisa de agregar nada. O sacrifício do Senhor Jesus basta. A graça dele, de tanto a gente falou aqui hoje, basta. Não precisa de agregar nada, não precisa de agregar, você não precisa nada, é a graça e só pela graça e somente pela graça, a gente não merece nada. Ele entregou tudo, assim como Cristo se entregou completamente por inteiro, assim, este sacrifício de Abraão tinha que ser todo queimado, todo sacrificado, todo consumido, e tinha que exalar cheiro agradável a Deus. Como o sacrifício de Jesus exalou cheiro agradável a Deus. O cordeiro era o substituto do pecador, assim como Cristo foi o substituto do homem. 1 de Pedro 1, 18 diz, 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, como que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo é o cordeiro que não somente, olha, ele não é o cordeiro que somente morreu por nós. Não é só isso, tem mais. Ele é o cordeiro que morreu em nosso lugar. Ele é o cordeiro que morreu em nosso lugar. E é por isso então que Abraão chama aquele lugar de Jeová Jiré. O Senhor proverá, porque Deus proveu. Né? Depois da prova, Abraão recebeu então a segurança muito maior de que ele poderia confiar em Deus. Já aconteceu isso com você? Você passa por uma prova, Deus vem e te socorre e a sua fé é aumentada. E você cresce na fé, porque você se submeteu ao processo de Deus. Sabe? E isso aconteceu com Abraão. Aconteceu, por que o senhor sabe, pastor, o que aconteceu com Abraão? Porque Gênesis, ainda no capítulo 22, versículo 15 ao 19, eu quero que vocês fiquem de pé, que a gente já está terminando com isso, né? Versículo 22 de Gênesis, capítulo 22, 15 ao 19, diz assim, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão, e disse, olha bem, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho único, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aqui entra eu e você. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Imagina a alegria de Abraão. Eu fico imaginando, você não fica imaginando uma coisa assim? Eu fico assim. Eu leio a Bíblia às vezes e fico, mas cara, esse cara estava feliz mesmo. Rapaz. Imagina a delícia do coração de Abraão, da alma, do espírito de Abraão, de voltar para casa com o filho, aprovado por Deus.
Descendência de Abraão, seríamos nós abençoados. Já falei para vocês que termina o silêncio do Velho para o Novo Testamento com Mateus 1:1, que diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nele seriam abençoadas todas as nações, todos os povos da terra. E aqui entra eu e você, porque Deus amou o mundo. Alto, porque Deus que deu João 3,16. Aí está a nossa bênção. Aí está a descendência. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença conosco. Na nossa conclusão, ainda quero dizer que a promessa de Deus se cumpre em nossas vidas quando entendemos que ela não pode desviar o nosso foco de Deus, porque ela não é maior que Deus. Quando elas ocupam em nossas vidas somente a sua própria importância e nunca mais do que isso, porque é importante a promessa. Claro que é importante a promessa. É muito importante a promessa, pois as promessas, elas são em si, uma bênção, né? Mas a promessa, ela não pode ser principal, ela tem que ser o meio para, entendeu? Então, Abraão é esse homem, como eu falei para vocês, ele pôde ser aprovado por Deus, porque ele se sujeitou. Deus chega agora e diz para você, se ele fizesse, fecha os teus olhos. Quantos estão esperando algo de Deus no dia de hoje? Eu estou esperando muita coisa de Deus. O que Deus está dizendo para você, meu irmão, é o seguinte: aqui, o que você está esperando dele não é mais importante do que ele. O que você está esperando de Deus agora não pode ter mais relevância do que o próprio Deus. Porque Deus está dizendo para você nessa manhã, meu irmão, o seguinte, eu quero alinhar a minha palavra com a promessa, eu quero alinhar o meu tempo com você, eu quero alinhar a minha vontade com a sua. Porque ainda que a promessa não esteja com você, eu estou. Isto, meu irmão, quer dizer que a promessa é colocada abaixo do prometedor. Ela não pode estar acima do prometedor. Então levante os teus olhos e veja a provisão. Não fique imerso olhando a circunstância, o problema, mas levante o teu olho e veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos dizem amém a essa palavra? Veja o Cordeiro de Deus, que ele é muito mais do que as nossas necessidades básicas. Ele é muito mais, muito além, muito além de tudo isso. Então agora que você conhece isso, a sua fé pode ser aumentada, porque você acaba de ser provado e aprovado por Deus. Pai, no nome de Jesus, oramos a Deus, no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós nos alegramos nesta manhã. É no teu nome, Senhor, que nós estamos felizes nesta manhã. Saímos daqui, ó Deus, aprovados pela tua palavra. Que o Senhor esteja aprovando cada família, cada pessoa, no nome de Jesus. No nome de Jesus.